Não sejam egoístas nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procure apenas os próprios interesses, mas se preocupem também com o interesse ali. E outro versículo muito bom aqui que a gente pode falar é que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo que devemos se apegar. Ele fala que dentro disso, às vezes nós nos apegamos naquilo que nos dá mais status, né? Que aqui ele se despiu do que poderia proporcionar para ele maior poder, maior, tipo assim, poxa, eu sou Deus, né? Mas ele se despiu disso e viveu como um homem normal, né? E aí, muitas das vezes nós nos apegamos àquilo, tipo assim, de maior status, né? Tipo assim, minha profissão é tal, eu tenho carro tal, não sei o que lá, sabe? Tipo assim... A igreja local, ela nos nivela, né? Ela, por exemplo, ali tem empresário, tem a empregada doméstica, tem o missionário, tem o pastor, tem N profissões ali, né? A gente... o reino de Deus, ele nos nivela no sentido de status, vamos dizer assim, né? Ali, todos estão ali para servir uns aos outros, né? Eu não vou servir fulano de tal só porque ele é empresário. Eu não vou servir fulano de tal porque ele é tal, né? Isso não, no reino de Deus é o que menos importa. A gente tem que ser aquele que mais serve, né? Aquele que olha sem julgar, né? A gente não faz acepção de pessoas, né? A Bíblia fala sobre isso, para a gente não fazer acepções de pessoas, né? Assim, colocando lugares específicos para fulano de tal e tal. Então, a gente vai estar trazendo essa reflexão para vocês, principalmente Filipenses 2, falando ali do contexto que onde Paulo fala acerca de momentos que a gente pode aplicar à igreja local mesmo, né, amor? A gente pode ver que Paulo deixa alguns conselhos para nós, né? Aí, o que você anotou aí pra gente? Não, porque aqui, né, nos versículos 1 e, na verdade, 3 e 4, em Filipenses 2, ele fala, né, sobre que a gente não seja egoísta, né, que a gente também não tente impressionar as pessoas, que sejamos humildes, considerando os outros, né, mais importantes que nós mesmos. E não é mais importante a respeito daquilo que as pessoas têm, sabe? Isso não tá ligado a poder, a dinheiro, mas é da gente se preocupar com os nossos irmãos, sabe? É o que o mandamento fala, né? Amar o outro como a nós mesmos, né? Então amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar o próximo como a nós mesmos. Isso. Então é colocar o próximo nesse lugar mesmo, de amor, de a gente pensar no próximo como se fosse para nós. E aqui ele fala sobre isso. E uma coisa, isso aí que é muito legal que ele fala em Filipenses, né? Que considerar os outros maiores do que nós mesmos, né? Então, tipo, isso, na verdade, ele nos ensina a ser até humildes, né? Porque se eu considero o outro maior do que eu, melhor do que eu não tenho capacidade, né, no nosso, vamos dizer, não é capacidade, mas eu não tenho por que menosprezar essa pessoa, porque eu acho que ela é maior do que eu. Então eu vou agir com humildade por ela, né? Exato. Então acho que coloca a gente realmente no lugar de servo, porque pra gente servir, a gente tem que considerar que o outro é digno, vamos dizer assim, de ser servido, né, vamos dizer. É isso mesmo. E basicamente isso que ele traz, né? Desse mandamento o mesmo sentido ali do que ele quer dizer, né? Dos outros, assim, da gente observar os outros, ter amor, ter compaixão pelos outros. E aqui ele fala assim no 5, tem a mesma atitude demonstrada por Cristo, né? Então de humildade mesmo, porque mais pra frente ele vai falar que o Senhor Todo-Poderoso desceu do céu e se despiu de toda a glória dele ali para viver aqui na terra como um simples homem, né?
Então, nós também devemos adotar assim, a atitude, o posicionamento de servos para um com os outros, né? E muitas das vezes eu acho que também a gente não tem essa atitude porque nós sempre observamos o que vai nos custar. Sim. Então, por exemplo, mas eu vou oferecer carona para aquela pessoa ir para a igreja, mas poxa, eu vou ter que sair de casa mais cedo, eu vou ter que me organizar mais cedo, até passar na casa daquela pessoa, e se ela atrasar, meu Deus. Então, o que vai nos custar? Muitas das vezes é isso que nós pensamos, mas esse não deve ser o nosso pensamento. Nós temos que estar dispostos a servir os outros, a servir a nossa igreja local. Certamente a sua, como a nossa igreja local, também precisa de mão de obra ali, dos irmãos, para limpar, para poder fazer as coisinhas da igreja, né? Receber os irmãos ali na hora do culto, às vezes limpar o banheiro, a cozinha ali da sua igreja. Enfim, certamente várias coisas, né? E muitas vezes esse olhar, né? Você falou do custo, né? Ele parte do princípio de que do merecimento daquela pessoa, né? Esse é um caminho errado nosso, né? A gente quer pegar o contexto do mundo humano, né? E depois aplicar o reino de Deus. A lógica do reino de Deus, ela é contrária à nossa lógica. Então, o que eu tenho que fazer? O que, né? O reino de Deus me chama a fazer, né? A servir, e a servir não com condições, né? Se fulano de tal merece ou não merece, se ele está fazendo errado ou não, enfim. Claro que hoje, no contexto que a gente sabe muito bem que a gente não é hipócrita no sentido de falar que igreja local é toda perfeita, muito pelo contrário. Não. Hoje em dia a gente sabe muito bem que até mesmo dentro da igreja vai ter pessoas que com intenções maldosas, né? Infelizmente ainda a gente vai caminhar na igreja com pessoas que ainda não nasceram novamente. Sim, muitos ainda são convencidos e não convertidos. Exatamente. E cabe a nós demonstrar esse amor servil que nos alcançou. Nós servimos justamente porque Jesus nos serviu e fez por nós aquilo que quando a gente não merecia, né? E quando a gente olhava para nós mesmos e falava por que eu merecia ser salvo, por que Deus me salvou, por que Deus serviu a mim, por que Deus morreu por mim, né? E aí quando você vai entendendo o quão pecador nós somos e o quão necessário era que Jesus fizesse o que fez, aí você entende o que é verdadeiramente amor. E eu acho que esse começo aqui do capítulo 2 se resume a nós termos amor pelos nossos irmãos e pela igreja local. E isso não está condicionado, assim como os mandamentos não estão condicionados a qualquer atitude da outra parte. Sim. O Senhor nos impõe aquilo e nós devemos fazer, caso o irmão mereça ou não, caso a gente tenha ressalvas da nossa igreja local ou não, né? E é importante dizer que nenhuma igreja ela é perfeita, porque nós estamos lá. Seja a igreja que você vê no YouTube, seja a igreja que você admira, seja a igreja do seu amigo ou até mesmo a nossa. Sim. Mas nós precisamos ser constantes em congregar, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso, né? O que o Senhor nos coloca, ele não está condicionado àquilo que a gente pensa, àquilo que a gente acha. Nós simplesmente devemos obedecer por amor a Deus, né? Sim, é o desejo dele que nós cumpramos seus mandamentos, seus estatutos, né? Aquilo que ele deixou para nós, e a gente não há como seguir a Cristo pela metade, né? Se você está seguindo pela metade, você não está seguindo, né? A verdade é essa. Mas é uma tentativa, gente. A gente não está aqui vomitando santidade, né? Muito pelo contrário. A gente está aqui trazendo tentativas. Todos os dias, a gente vai vivendo igreja tentando ser mais santo, tentando parecer mais com Cristo, tentando servir mais, né? E a gente caminha assim. A gente caminha tentando ser um pouco mais parecido com Cristo todos os dias. Tentando vencer esse pensamento de que nos custa demais, né? Isso. Tipo assim,
ir ali nas suas células, no seu grupo ali toda semana, né? Isso custa levar aquele lanche, enfim, tantas coisas que na nossa balança nos custa tanto, né? Então, nós dois somos apenas duas pessoas que tentam vencer tudo isso dia após dia, servindo na igreja, sim, participando, né? Se oferecendo para estar ali, enfim, porque na verdade é o que Cristo espera de nós. Sim. Então, pessoal, esse foi uma reflexão que nós tivemos aí sobre o capítulo 2 de Filipenses. Espero que tenha sido abençoador para vocês e que, se você quiser continuar seguindo essa saga que nós estamos fazendo, essas reflexões que nós temos feito, não somente sobre Filipenses, que vai ter, né, vai ter outros aí. E se você quiser, siga aí a gente, se inscreve no canal. Se você achar prudente, compartilhe com um amigo também. E espero que esteja sendo abençoado para vocês. Até mais. Tchau, tchau.